imediato, mas vai requerer que vocês puxem um pouquinho pela memória. Tá? Vocês lembram que eu tinha dito aqui o traço de E alfa e menos alfa tinha que ser diferente de zero? Bom, isso não podia acontecer, né, se o menos alfa não fosse raiz. Senão não podia nem colocar ele ali daquele traço. Na verdade, o que a gente tinha visto? A gente tinha visto que o traço de E alfa e beta era igual a zero se alfa fosse diferente de menos beta. Tá certo? Isso a gente acabou de fazer uma álgebra lá e vou mostrar. Agora, quando alfa é igual a menos beta, né, a pergunta é o seguinte: primeiro, faz sentido falar desse traço? Alfa igual a menos beta significa que menos alfa é raiz, para que eu possa falar do traço. Senão não faz sentido nem eu calcular o traço. E o que a gente viu é que isso aqui precisava ser diferente de zero, caso contrário, você tinha um problema com a forma de Killing. Você tinha uma contradição, a forma de Killing era de determinante diferente de zero. Antes, você fez uma transformação unitária que ela veio em cara de determinante zero. Então, para que você tenha não singularidade da forma de Killing, você precisa então de duas coisas. Você precisa que menos alfa seja raiz e que o traço de alfa e menos alfa seja diferente de zero. As duas coisas. Então é dessa condição que a gente tira que menos alfa é raiz. Certo? Implica não degenerado, ou seja, que eu terminando para dizer. Tá? Bom, agora eu vou apagar isso aqui. Tá? Começa com o B e voltar no raciocínio anterior. Tá? Então, olha só. Alfa escalar H, comutador com é alfa, dá alfa 2 é alfa. Alfa escalar H, comutador com E menos alfa, dá menos alfa 2 e menos alfa. Comutador de alfa com E menos alfa dá alfa escalar H. Certo? Onde é que vocês já viram uma coisa parecida com isso? Vamos lá. Vou aproximar mais um pouco, tá? Eu defini um 2P3 alfa como sendo H alfa como sendo 2 alfa escalar H sobre alfa 2. Certo? Vou definir em P mais e menos alfa como sendo raiz de 2 e mais ou menos alfa sobre, vamos chamar assim, norma de alfa. Norma de alfa, raiz quadrada de alfa. Certo? Agora vamos fazer o seguinte: vamos calcular o comutador de P mais alfa com P menos alfa. Usando a definição que está aqui. Né? Isso dá 2 vezes, né, sobre alfa 2, comutador de E alfa com E menos alfa. Né? Usando a definição do que é mais que menos alfa. Olha lá. Comutador do E alfa com E menos alfa é alfa escalar H. Né? Então isso aqui vai dar 2 alfa escalar H sobre alfa 2. Certo? Só que 2 alfa escalar H sobre alfa 2
T3 alfa, como eu defini ali. Certo? Outra coisa, vamos calcular o comutador desse T3 alfa com T mais ou menos alfa. Então, T3 alfa, né, é 2 sobre alfa 2, alfa escalar H, né? Certo? Esse é o T3 alfa. O T mais menos alfa, né, vai ser raiz de 2 sobre módulo de alfa, norma de alfa, né? T mais menos alfa. Certo? Aí olha lá o que dá. Comutador de alfa escalar H com E alfa dá alfa 2 é alfa. E o outro dá menos alfa 2 é menos alfa. Né? Então isso aqui vai dar 2 raiz de 2 sobre norma de alfa, alfa 2, vezes mais ou menos alfa 2 e mais ou menos alfa. Certo? Desculpa. O T3 alfa não tem esse 2. Esse 2 não tem. Tem 2 T3 alfa é 2 isso. Então o T3 alfa é alfa escalar H sobre alfa 2. Tá? E não tem esse 2 aqui. Tá? Se você olhar aqui, ó, você tem raiz de 2, o alfa 2 cancela. Tá? Raiz de 2 e mais ou menos alfa sobre módulo de alfa. Né? Então isso aqui está dando mais ou menos T mais ou menos alfa. Ó, T mais com T menos dá 2T3. T3 com T mais T menos é mais ou menos T mais menos. Vou perguntar de novo. Onde é que vocês já viram algo parecido com isso? Momento angular. Né? Quando você tem lá, né? Você tem lá no momento angular, né? Você tem o mutador de J1 com J2 igual a IJ3, comutador de J2 com J1 com J2. Não, isso já foi, né? J3 com J1 é IJ2, comutador J3 com J2 é menos IJ1. Certo? Então, se você agora define J mais e menos como J1 mais e menos IJ2, né? O que acontece aqui? O comutador do J3 com J mais menos, né? Ele vai ser I comutador de J3 com J1, que dá J2, é isso? Mais ou menos, né? E comutador do J3 com J2, que é menos J1, né? Certo?
Então aqui com menos I aqui, né? Mais I com menos I dá mais, menos I com menos I dá menos, então dá mais ou menos J1 mais I J2. Ou seja, você pode colocar mais ou menos em evidência, você vai ficar com J1 mais ou menos I J2. Quando for mais, dá mais, quando for menos, dá mais. Do mesmo jeito. Portanto, isso aqui dá mais ou menos J mais menos. Né? A álgebra de momento angular implicava nisso. Né? E o comutador de J mais com J menos, né? Só fazer ali rapidinho, né? Você vai ver J1 comutador com menos I J2 mais I J2 comutador com J1. É isso? Então aqui você tem menos I J1 com J2, que é I J3, mais I comutador de J2 com J1, que é menos I J3. Portanto, isso aqui dá 2 J3. Então, a mesma álgebra de momento angular convencional que a gente conhece, quando a gente vai descobrir lá as representações de momento angular, a gente sai dela e entra na álgebra dos operadores de escada. Né? A álgebra dos operadores de escada, essa álgebra se traduz nisso. J3 com J mais menos é mais ou menos J mais menos. Olha aqui, ó. T3 com T mais menos é mais menos T mais menos. J mais com J menos é 2J3. T mais com T menos é 2T3. Então, para cada alfa, para cada raiz, tá certo? Eu estou identificando dentro do meu SO3 uma subálgebra SO2. Que é o SO2 é aquele grupo ali. Aquela álgebra de Lie, a álgebra do SO2 ou do SO3. Né? Ele depende. Graças a isso, né, eu posso trazer para a brincadeira tudo que eu conheço da representação, né, dessa álgebra do SO2. Isso aqui a gente aprende lá para a primária, né? Certo? A gente aprende, começa a falar de mecânica quântica, né? Capítulo 6 de COE, né? Assim, momento angular. Então lá a gente aprende, né, que o J pode ser inteiro ou semi-inteiro, né? E para cada representação o M varia de menos J mais J, né? Que a representação tem dimensão 2J mais J, aquela coisa toda. E a gente aprende tudo aquilo a partir dessa coisa aí. Né? Dessa construção da álgebra de momento angular, dessa reexpressão da álgebra de momento angular em termos da álgebra de operadores de escada. Então, nosso próximo passo agora vai ser trazer a álgebra de SO2 para dentro da álgebra da SO3 e tirar conclusões sobre quem podem ser as raízes com base nisso. Tá certo? Vamos quase lá. Num primeiro momento, o que eu quero mostrar para vocês é que a álgebra, na base de Weiercartan, a álgebra de Lie, na base de Weiercartan, pode ser completamente determinada, a menos de uma certa transformação lá, que se inclina. Pode ser completamente determinada nessa linguagem de raízes. E como a gente viu, a gente pode voltar para trás e reconstruir o FABC, se a gente quiser, tendo as raízes.
A gente vai ver que a gente pode ter as raízes, sem problema nenhum. Tá certo? Tá bom para parar por aqui, para a gente meditar, tá certo? Vamos chegar em casa e entrar em alfa, né? Entrar numa raiz.